Olá! E se uma visão de mais de um século atrás, de um dos inventores mais brilhantes da história, estivesse só agora destravando o futuro da medicina? Pois é, parece roteiro de filme, mas é ciência. Vamos mergulhar nessa história. Essa frase do Nikola Tesla sempre pareceu uma coisa meio poética, né? Quase filosófica. Parecia mais ficção científica do que um plano prático. Só que agora o que era filosofia está virando fato, comprovado em laboratório. É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. E se essa frase não for só uma reflexão bonita, mas sim um verdadeiro mapa para a gente conseguir acessar os remédios que a natureza esconde? Ok, para a gente entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa sacar qual é o problema. As plantas, elas estão lotadas de compostos medicinais poderosíssimos. Só que tirar eles de lá é um processo muito, mas muito difícil e, na maioria das vezes, super ineficiente. Pensem comigo. Os métodos de sempre, tipo a hidrodestilação, usam o quê? Calor, muito calor. E o que o calor faz com aquelas moléculas super delicadas que a gente quer? Ele quebra, degrada. No fim das contas, a gente acaba destruindo justamente o tesouro que estava tentando resgatar. E é aqui que a gente volta para a ideia de vibração do Tesla. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender que toda molécula tem uma assinatura única, uma vibração própria. É como se fosse a impressão digital dela. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia por trás é simplesmente genial. A RMN, na prática, permite que os cientistas consigam ver com uma precisão absurda a estrutura exata de uma molécula. Eles mapeiam cada átomo, cada ligação. É um verdadeiro raio-x molecular. Então, o ponto crucial é este. A gente não está mais trabalhando no escuro. Graças a essa tecnologia, dá para identificar com certeza absoluta qual é a molécula que a gente procura dentro de uma planta. Fim do achismo. Tá, beleza. Então a gente já sabe qual molécula procurar, a gente consegue ver ela. E agora, como a gente tira ela de lá de dentro da planta sem danificar o prêmio? Esse é o próximo grande desafio. E é aqui que a visão do Tesla se materializa de um jeito impressionante. A resposta não está no calor, não está na força bruta, está numa força invisível, o magnetismo. Isso faz parte de um campo da ciência chamado magnetobiologia. Basicamente, os cientistas descobriram que, se eles aplicarem um campo magnético na frequência certa, na sintonia exata da molécula, eles conseguem pescar só ela, puxando-a para fora da célula da planta, sem precisar ferver nem destruir mais nada. E olha, a comparação chega a ser gritante. De um lado, o método antigo. Horas de processo, um gasto de energia enorme e, no final, compostos danificados. Do outro lado, essa nova abordagem. Tudo resolvido em minutos, com baixo consumo de energia e, o mais importante, com as moléculas perfeitamente intactas. A diferença é da água para o vinho. Tá, tudo isso soa incrível na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Com certeza. Vamos dar uma olhada em alguns estudos bem recentes que mostram o poder dessa tecnologia em ação. Vamos começar com uma planta que todo mundo conhece. A hortelã-pimenta, super famosa pelo seu óleo essencial. O grande desafio sempre foi conseguir extrair esse óleo de um jeito rápido e que rendesse bem. E o resultado foi brilhante. Usando a extração magnética, os cientistas tiveram um aumento de 50% no rendimento do óleo. E o tempo despencou de 120 minutos para apenas 15. E tudo isso gastando 80% menos energia. É uma otimização em todos os sentidos. Agora, vamos para a cúrcuma. Aqui, o foco não foi só na quantidade de produto extraído. Foi em algo ainda mais interessante. Aumentar a bioatividade do seu principal composto, a curcumina. Ou seja, deixar ela mais potente. Em um estudo in vitro, os pesquisadores descobriram algo fascinante. Quando a curcumina passou por essa ressonância com o campo magnético, a eficácia dela contra as células tumorais aumentou em 40%. O campo magnético não só extrai, ele pode de alguma forma turbinar a ação da molécula. Agora se prepara, porque este último exemplo leva a ideia um passo adiante. E se, em vez de só extrair o composto, a gente pudesse usar os campos magnéticos para convencer a própria planta a produzir mais desses compostos bons para a gente? E os resultados falam por si. Ao tratar as plantas de manjericão com um campo magnético de baixa frequência, elas foram estimuladas a produzir 25% mais polifenóis e até 22% mais antioxidantes. A gente está literalmente usando a física para otimizar a biologia em tempo real. Então, o que tudo isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que a gente está no limiar de uma nova era.
Uma era onde a precisão da física se une ao poder da biologia para criar uma forma completamente nova de se pensar em medicina. O processo todo fica super elegante, né? Pensa só. Primeiro, a gente lê a assinatura da molécula. Depois, a gente sintoniza a nossa ferramenta magnética naquela frequência específica. E por último, a gente extrai o composto com uma precisão cirúrgica sem estragar nada. É isso! Esse é o nome do futuro. A gente está saindo da era da força bruta, do calor e dos solventes e entrando na era da elegância e da precisão dos campos magnéticos. O resultado são medicamentos mais puros, mais potentes e, de quebra, produzidos de um jeito muito mais sustentável. E isso nos leva de volta ao começo. Aquela visão do Tesla não era só uma fantasia, era um roteiro. A pergunta que fica agora é: se a gente conseguiu fazer tudo isso com as plantas, que outros segredos do universo estão por aí só esperando que a gente aprenda a pensar em termos de energia, frequência e vibração para finalmente encontrá-los?